Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos um estudo sobre a parte do Evangelho que nos narra a traição de Judas, utilizando-se do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nos versículos de 3 a 8. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo-lhe deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Muito bem, então no primeiro trecho, nós vemos a respeito da traição de Judas. E aqui existem diferentes pontos de vista. Alguns acreditam que Judas tenha traído Jesus para conseguir as 30 moedas apenas, de prata, ou para conseguir cargos políticos. Judas, ele era um comerciante da cidade de Iscariotes. Ele era um dos discípulos mais cultos que tinha, como se fosse um contador. Era uma pessoa bastante prática e que tornou-se o tesoureiro do grupo de Jesus. Então ele que era o responsável pelas compras, pelas receitas que o grupo tinha, por todo esse controle que o grupo de Jesus, dos seus discípulos, tinha. Ele que cuidava dessa parte. Tem alguns estudiosos que nos falam uma outra possibilidade, uma outra hipótese que é bastante interessante, que Judas, na realidade, ele traiu Jesus não pelas 30 moedas de prata, mas porque ele, assim como muitos judeus, acreditavam que o Messias iria restaurar um reino, o reino dos judeus, especialmente com relação ao Império Romano que dominava aquela região. Então, Judas, provavelmente, segundo essa teoria, quando viu Jesus chegando na Páscoa em Jerusalém, e na Páscoa Jerusalém estava muito cheio, porque iriam os judeus com os filhos mais velhos naquela festividade, simbolizando a libertação do povo judeu. Então, Jerusalém estava muito cheio. E quando Jesus chega, Jesus é louvado por aquelas pessoas. E até nos fala no Evangelho que esse fato deixou os sacerdotes com muita raiva, porque as pessoas estavam louvando a Jesus. Não sei se vocês lembram, mas Jesus entrou montado num burrinho, assim como falavam as antigas escrituras. Então Judas, ao ver como que Jerusalém estava cheio, como que Jesus foi adorado, ele acreditou, segundo essa hipótese, que Jesus, sendo entregue aos sacerdotes, aos romanos, estaria se iniciando uma grande revolução e finalmente o Messias triunfaria, restaurando o domínio, o poder dos judeus naquela região. Então, segundo essa hipótese, Judas foi movido a fim de que Jesus se tornasse o grande governador ou o grande rei daquela região e não simplesmente pelas 30 moedas. É só mais uma hipótese, nós não podemos afirmar com certeza qual que aconteceu. Mas, logo depois que Judas percebe que ou o seu plano falhou ou que ele se arrepende do que fez, ele então vai lá no templo para devolver as moedas, porque
estava arrependido, como nos é relatado aqui no Evangelho, já estava arrependido. Então ele foi devolver as moedas, que foi o preço da traição acordada entre ele e os sacerdotes ou os príncipes do templo. E aí, os mentores do judaísmo, aqueles que eram sacerdotes, eles concluíram que não podiam usar aquele dinheiro dentro do templo, porque era um dinheiro contaminado. Então eles utilizaram-se num cemitério de estrangeiros que ficou chamado de Campo de Sangue. Embora essa ocorrência já tenha acontecido há muito tempo, e nós aqui também não podemos julgar a Judas pelos seus feitos, mas nós podemos ter uma reflexão sobre essa traição. Por que isso? Porque nós, ainda hoje, traímos o Mestre Jesus. Quando, assim como Judas o fez, permutando o Mestre, alimentando esperanças injustas, vantagens materiais, ou a busca apenas dos privilégios passageiros, dos bens passageiros, e não buscamos seguir as recomendações, as orientações de Jesus, nós, assim como Judas, estamos cometendo erros e enganos, muitas vezes procurando as ilusões, os comparsas das ilusões, nos tornamos criminosos perante as leis divinas, da mesma forma que Judas, infelizmente, o fez, o cometeu. E aí, o que nos resta? Depois nós teremos os frutos amargos que Judas também teve, que foi o arrependimento de ter traído o Mestre, de não ter entendido a sua mensagem, de não ter tido a percepção de que a mensagem de Jesus, ou o reino de Jesus, não era na matéria, é um reino interior, né? É uma transformação interior. Então nós, até hoje, ainda trocamos Jesus pelas 30 moedas de prata. Ou seja, dedicamos a nossa vida aos bens passageiros, assim como Judas o fez naquela época. E aí, depois nós reclamamos que estamos com depressão, que estamos sofrendo, que nós somos Deus é injusto conosco, que nos faz sofrer, que todas essas coisas. Também é interessante dizer que Pedro também não traiu, mas negou Jesus. Pode ser visto até como uma traição, naquela madrugada que ele o negou 3 vezes. E a postura de Jesus, de Pedro e de Judas foi completamente diferente. Os dois, é claro, se arrependeram da traição ou da negação de Jesus. Porém, Judas, ele não conseguiu lidar ou trabalhar com esse seu arrependimento. E ele se matou, cometeu o suicídio, que também é um crime gravíssimo perante as leis divinas, comprometendo ainda mais a sua vida. Pedro, ele já teve um comportamento diferente. Ele é arrependido do que fez, ele busca então a reparação, que é importantíssimo no processo de mudança de conduta após o arrependimento, que é a reparação daquilo que fizemos. E Pedro então se torna a rocha da igreja, os fundamentos, né? Um dos principais divulgadores e que conseguiu trabalhar com o grupo depois da partida de Jesus. Então aqui fica essa lição. Primeiro, a reflexão da nossa traição a Jesus, a mensagem de Jesus, a boa nova em nossas vidas. O que estamos buscando? Será que não estamos traindo a mensagem ou a oportunidade que estamos tendo na busca das 30 moedas de prata? E se caso tenhamos feito essa troca, essa traição, que hajamos conforme Pedro, buscando então a reparação e fazendo o que é possível para
mudar aquela situação ou nos transformar na busca daquilo que Jesus nos trouxe. Nós agradecemos a atenção e até o próximo estudo. Obrigado a todos.